Graça e paz, querido irmão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, nós estamos em 120 dias de consagração. Essa é a nossa quarta live do nosso propósito. Nós estamos entrando na quarta semana do nosso propósito de consagração. Quase um mês já foi embora, né? Quase um quarto do nosso propósito já caminhou. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus já temos percebido o mover de Deus. Temos notado também muitas pessoas que têm participado do nosso propósito, têm estado sensíveis ao mover de Deus. Louvado seja Deus. Eu tive a dizer ao a gente entra no período longo, o nosso objetivo não é sair mais para frente, nosso objetivo é sair mais santo, né? Avançarmos em santidade. Louvado seja Deus pela tua vida, você que tem acompanhado este propósito, você que tem perdoado, você que tem orado. E se você ainda não começou, não é porque a gente já começou há 3 semanas completas, estamos entrando na quarta, você não vai começar. Comece. Bom, nós vamos entregar o nosso período de consagração lá no primeiro domingo do mês de setembro, a domingo de ceia do mês de setembro. No entanto, eu quero muito encorajar você a participar dessa conversa. Importa que você tenha boa parte da igreja de estar fazendo o propósito, está participando do propósito de consagração, e louvado seja Deus pela vida de cada um levado a sério esse chamado à santidade, né? Então, se você não começou, não deixe passar esse tempo, tá bom? É um tempo de crescimento, é um tempo de crescimento. Nós estamos entrando na nossa quarta tema de oração. E este quarto tema de oração é o avivamento dos nossos dons. Nós começamos a orar por avivamento na semana passada, né? Na verdade, nós já oramos por arrependimento, depois nós oramos por sensibilidade à voz do Senhor, oramos por avivamento, e a partir da oração por avivamento, a gente começou um ciclo de orações, um ciclo de direções de oração referentes a nós vamos orar no desta semana, que é sobre o avivamento dos dons, o avivamento dos nossos dons. Se você não esteve no culto ontem à noite, eu quero muito te encorajar a assistir a palavra que eu trouxe no culto de ontem à noite, tá? No culto deste domingo, dia 1º de junho de 2020. Volta aqui no canal do YouTube mesmo, volta no culto de ontem e assiste a palavra. Se você quiser assistir o culto inteiro, você vai ser muito abençoado, porque foi um culto tremendo. Mas a palavra que eu trouxe ontem à noite foi uma palavra baseada em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, texto da nossa última live, mas algo que Deus colocou no meu coração no decorrer desta semana, né, e eu pude transmitir para a igreja sobre o avivamento, sobre o entendimento de que o avivamento ele alinha-nos a sermos a resposta de Deus às demandas do mundo neste momento, né? Então, as crises que estão ao nosso redor, as dificuldades que estão ao nosso redor, nós temos a escolha de nos tornarmos participantes delas ou de nos tornarmos participantes daquilo que Deus quer fazer neste ambiente crítico, né? Assiste a palavra de ontem, se você não estava no culto, se você estava e quer relembrar, volta lá, assiste isso. Se você não estava no culto, intencione no seu coração. Intencione no seu coração estar. Né? Ontem de manhã, né, tem até um recorte aí do Instagram já rolando, no Instagram da igreja, no Instagram. Ontem de manhã eu falei acerca da nossa geração de crentes, uma geração difícil de
de vivenciar, processos, né? E a crítica que eu fiz em algum determinado momento foi exatamente essa. Nós vivemos uma geração que sequer consegue programar-se para estar todos os domingos. Esse tá? Programas, intencione, né? Priorize estar na casa do Senhor. Aí eu assisto o online, é um subterfúgio, tá? Não é nem um recurso, é um subterfúgio. Tá? Quando eu falo subterfúgio, eu estou falando em plano B. Esse online não é plano A. A plano A é você estar no vídeo. Assistir culto online é para quando você está dodói, é para quando você não tem condições de saúde, quando você não tem condições de fazer quando não tem jeito, né? Quando você não tem outra escolha, não tem outra possibilidade. É um subterfúgio. O culto online não é um recurso. Foi um recurso durante o período da pandemia. Nós não tínhamos a possibilidade de estar no templo por questão de decretos e por força de lei, né? Agora, enquanto nós não temos essa realidade, graças a Deus nós não a temos hoje, a igreja está de portas abertas, justamente para que você esteja lá, né? Ah, pastor, tinha pouca gente na igreja ontem à noite? Não tinha, não. No domingo passado tinha pouca gente na igreja, foi um negócio assim assustador por conta de uma chuva, né, do frio, alguma coisa que fez na hora ali. E no final das contas eu acabei acreditando que a gente teve pouca gente na igreja no passado, sem ser ontem, né? Atrasado por conta do ontem a gente teve um bom público, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. No entanto, a evidência que nós temos histórica, né, é de que os crentes têm dificuldade de colocar como uma prioridade negociável no seu domínio. Seja porque veio um familiar em casa, seja porque cansou, seja porque choveu, seja porque está sol demais, seja porque está frio, seja porque está calor, né? Parece que todos os motivos possíveis e aparentes fazem com que a gente consiga argumentos, né, para de alguma forma nos distanciarmos da realidade da celebração. Não faz isso, não faça isso. Coloque uma prioridade da minha. Foi parente em casa, pega o teu filho. Você não quer evangelizar alguém, você não quer pegar o evangelho para alguém, essa pessoa não sabe. Chegou na tua casa, já vi, 7 horas eu tenho compromisso, portanto 6 horas eu vou tomar banho, sentar, aqui, você vai comigo. Falta de educação é uma obra de prioridade. Né? Prioridade. Bom, vamos falar do nosso assunto, vamos falar da nossa direção de oração para esta semana. A direção de oração para esta semana é o avivamento dos dons, espirituais. E sobre dons espirituais, eu não posso nunca deixar de te lembrar, né? Deus me deu a graça de escrever esse livro, Presentes de Deus, um guia prático sobre os dons do Espírito Santo. Se você não tem esse livro, né, me procure, faça encomenda pelo meu Instagram, no direct, ou me procure na igreja. Enfim, se você não é de Presidente Prudente e quer um exemplar desse livro, entre em contato pelo direct do meu Instagram, não o Instagram da igreja, pelo meu, PR Amêndola, tá? Entra em contato para que eu possa te orientar acerca de como receber um exemplar desse livro. Tá? Eu faço propaganda desse livro, querido, não é porque a renda é para mim, a renda desse livro não é para mim. Tá? A renda desse livro é para pagá-lo e para ser remetida a projetos missionários. Tá? Então, eu não vivo de venda de livro, eu sou um pastor nomeado, eu sou pastor de uma igreja local, eu tenho o meu subsídio na igreja local, mas esse livro é uma graça que Deus me deu, a honra de poder publicá-lo para que eu possa instruir, através dele, o corpo de Cristo acerca deste assunto, que são os dons espirituais. Bom, é uma visão bíblica, uma visão teológica, uma leitura gostosa, simplificada, e eu quero muito te orientar a ter esse material na tua biblioteca. Presente de Deus e guia prática sobre os dons do Espírito Santo. Se você ainda não tem, e é aqui da Igreja Metodista Central do Dom, é só me procurar ou procurar o Gabriel, meu filho, em algum momento de celebração, escola de
não é daqui da Igreja Metodista Central, mas é da cidade de Rio Grande, entre em contato comigo no Instagram, a gente vai. Se você não é de temos um convênio com os Correios, então esse livro vai chegar para você por um valor bem, bem acessível, com frete muito baratinho, tá bom? Lembrando, eu não vivo de venda de livro, tá? Eu, graças a Deus, tenho meu subsídio como pastor da Igreja Central, e a renda desse livro é tanto para pagar o livro, para pagar a editora, quanto para pagar ou quanto para ser enviado para projetos missionários, ok? Então, só deixando isso claro para você. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo 2, é o texto, um dos textos, né, no qual nós vamos nos inspirar para falar acerca do aviso dos é a nossa direção de oração para o decorrer desta semana. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 4. O texto bíblico diz assim: porque assim como num só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. De imediato, já vamos para o segundo texto, que está em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos lá? O texto bíblico que nós vamos ler, ele está listado a partir do versículo de número 4. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Querida, estas duas listas são listas levantadas pelo apóstolo Paulo, se não para esgotar aquilo que ele entende por dons espirituais, mas, no mínimo, para simplificar aqueles que são, quem sabe, os principais dons de onde vêm os desdobramentos da obra que é exercida pela igreja. Por exemplo, nas duas listas a gente viu um chamado dom da fé, mas a gente não viu, por exemplo, o dom de oração, né? Mas dá para entender que a oração ela é relacionada à fé daquele que ora. A própria palavra diz que a oração da fé salva o impuro. Fala Tiago, assim, né? Então a oração ela é resultado de uma fé operante. Logo, quando a palavra fala de dom da fé, a palavra está também deixando esta vertente, né, da prática da oração na vida do discípulo e da discípula. Então eu entendo que, como resultado de dom da fé, nós temos um intercessor, nós temos uma intercessora que dentro de uma área de intercessão pode trabalhar em inúmeras operações distintas. Por exemplo, nós temos os intercessores que se levantam especificamente para interceder em favor de missionários, como também temos intercessores que se levantam dentro de uma área de libertação.
como também temos intercessores que são usados em ministérios distintos associados a outros dons, porém dentro do ministério da intercessão, como, por exemplo, intercessores que são usados dentro da área das curas, intercessores que são usados dentro da área de operação de milagres, intercessores que são usados dentro da área da profecia e por aí afora, né? Isso falando apenas de um dom, o dom da fé, e de um dos seus desdobramentos, né? Os desdobramentos são os mais inúmeros a partir desta lista de dons, ou destas listas de dons que nós lemos, tanto lá em Romanos, quanto aqui na primeira carta aos Coríntios. Mas importa que nós entendamos um princípio essencial que pressupõe o que seja o avivar destes dons espirituais na nossa vida. E este princípio eu deixei para ler a carta aos Coríntios depois, porque ele está listado de duas maneiras nesta carta para mim e para você. Primeiro momento no qual isso está listado está aqui no versículo de número 4. O texto diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E lá no finalzinho do texto, versículo de número 11, quando a palavra diz: um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Querido, querida, por duas vezes o apóstolo Paulo, na verdade por mais vezes, né, se a gente levar em consideração aquilo que está na carta aos Romanos e este próprio texto. Mas abrindo o assunto dos dons e fechando o assunto dos dons aqui em 1 Coríntios, Paulo associa o agir nos dons a Espírito de Deus. A palavra Espírito, na língua grega, assim como na língua hebraica, grego é do Novo Testamento, hebraico do Antigo Testamento, a palavra Espírito ela é associada a fôlego, a vida, a respiração. No Antigo Testamento hebraico, a palavra Espírito ela é a mesma palavra para fôlego, que é a palavra ruach, né, em hebraico. Já no Novo Testamento, a palavra Espírito, no grego, é a palavra pneuma, que também é associada a sopro, a fôlego, ao encher dos pulmões. Se nós olharmos na palavra do Senhor, nós vamos entender, ou nós vamos nos lembrar, se nós olharmos lá em Gênesis, que depois que Deus monta aquele boneco, né, de terra, que Deus intencionava daquele boneco gerar Adão, Deus sopra nas narinas o seu fôlego, o seu ar, o Espírito. Deus sopra em Adão o fôlego de vida, e a palavra diz que de um boneco de areia, aquele projeto passou a ser alma vivente, porque houve um sopro. Veio a vida quando veio o sopro, ok? No Novo Testamento a coisa não é diferente. Os discípulos estavam reunidos, eu me refiro a Atos 2, os discípulos estavam reunidos todos em um mesmo lugar, buscando a presença do Senhor, e a palavra diz que o Espírito do Senhor veio sobre aquele lugar, pousou sobre a cabeça de cada um deles, os dons começaram a se manifestar, e a forma com a qual o Espírito veio foi a forma de um vento impetuoso, de um sopro incontrolável, né? O próprio apóstolo Paulo, em algum determinado momento, ele vai dizer que o Espírito do Senhor sopra aonde ele quer. Ou seja, nós somos conduzidos pelo sopro do Senhor, pelo vento do Senhor, na direção que o Senhor espera. Portanto, quando a gente fala de dons, nós estamos falando de uma manifestação da vida de Deus em cada um de nós. O sopro de Deus, a vida de Deus, o Espírito de Deus carrega consigo para dentro de nós os dons espirituais. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque parte das características vitais do Senhor são comunicadas a nós, para que nós possamos cumprir a obra dele nesta terra. Você sabe que tem um teólogo sistemático, e até esse livro dele aqui, né, um livro azul, que está aqui no cantinho, ó, tá, uma teologia sistemática do Wayne Grudem. E esse sujeito, eu gosto um pouquinho dele, né, é um dos teólogos sistemáticos que eu gosto,
E o Wayne Gruden, ele associa, ele associa a transmissão de características de Deus ao ser humano, ele dá o seguinte nome: existem atributos de Deus que são comunicáveis ao ser humano. Existem outros atributos que são incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São aqueles atributos que Deus compartilha conosco. Por exemplo, nós podemos amar. E amor é um atributo de Deus. E nós, quando amamos, estamos manifestando algo que o Senhor compartilha conosco para que a gente possa experimentar também. Deus perdoa, né? Então, nós também podemos perdoar. Então, perdão é um atributo que Deus compartilha conosco. Deus se entristece, e nós também nos entristecemos com algumas circunstâncias. É um atributo que Deus compartilha conosco. Agora, existem atributos que Deus não compartilha. Por exemplo, a onisciência, a onipresença, a onipotência. São atributos que são exclusivamente de Deus. A estes, o Wayne Gruden, aquele teólogo que eu te mostrei, ele batiza, né, ele chama de atributos incomunicáveis, ou seja, aqueles atributos que Deus não compartilha com o ser humano. Pois bem, os dons espirituais são atributos que Deus compartilha conosco. São parte da vida de Deus em nós, parte do caráter de Deus em nós, parte da prática de Deus em nós, e um pouco mais do que isso, parte do poder de Deus em nós. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, ele diz que a inserção dele, e ele fala isso também quando ele escreve aos Tessalonicenses, que a inserção dele no território, né, ou de Corinto ou de Tessalônica, não se deu apenas por palavras persuasivas ou por palavras convincentes, mas se deu também pela manifestação do poder de Deus através da pregação e através destes atributos que são comunicáveis de Deus, através do seu Espírito Santo. Pois bem, quando eu e você clamamos pelo avivamento dos dons, nós estamos dizendo: Senhor, viva em mim. E o viver de Deus não é estático. O viver de Deus é dinâmico. O viver de Deus em nós não significa apenas que nós vamos nos sentir bem, que nós vamos nos sentir salvos, que nós vamos nos sentir felizes, mas o viver de Deus em nós outorga-nos autoridade e outorga-nos utilidade ao Senhor. Temos autoridade para orar em nome dele, para profetizar em nome dele, para ensinar em nome dele, para pregar em nome dele, para evangelizar em nome dele, para entregar palavra de conhecimento em nome dele, para entregar palavra de sabedoria em nome dele, para operar milagres em nome dele, para orar em outras línguas em nome dele, para interpretar outras línguas em nome dele, enfim, todos estes dons que estão listados nestes dois textos que nós lemos, fazemos isso em nome dele. Agora, tudo isso nos outorga utilidade, porque, afinal de contas, todos estes dons apontam não apenas para nós, mas apontam principalmente para o outro. Quando a gente ensina ao outro. Quando a gente profetiza ao outro. Quando a gente opera milagres, o milagre é operado no outro. Quando a gente opera uma cura, a cura é operada no outro. Quando a gente exerce o dom da fé, seja na área da oração, da intercessão, da libertação, enfim, tudo isso é feito em favor do outro. Ah, pastor, mas eu também oro em meu favor. Quando eu oro em línguas, eu também oro em meu favor. Quando eu interpreto em meu favor. Tudo bem. É bem verdade que algumas das coisas que nós fazemos em nosso favor. Mas, principalmente, o uso dos dons aponta para o outro. Então, o Senhor nos outorga autoridade, mas Ele nos outorga também utilidade. Eu fecho dizendo algo que eu falei para você ainda ontem de manhã. Ainda ontem à noite, melhor dizendo. Domingo à noite. Quando nós clamamos ao Senhor por avivamento dos dons, nós estamos dizendo ao Senhor: me dê trabalho, me dê serviço. Confie algo a mim. E confiar algo a nós, naquilo que diz respeito ao uso dos dons, vem associado a Deus confiar alguém a nós. Não apenas uma obra, mas pessoas nas quais esta obra vai se desenvolver. Pessoas para as quais o Senhor vai nos enviar ao serviço. Pessoas para as quais o Senhor vai confiar
a nossa vida como instrutores, como abençoadores, como exortadores, como ensinadores, como discipuladores, como evangelizadores, por aí afora. Todas estas realidades, querido, querida, precisam ser intencionadas por cada um de nós. Não são coisas que nós vamos sentir que é tempo de fazer, mas são coisas que nós vamos fazer pela intenção de servir e, sobretudo, de colocar os nossos dons à disposição do Senhor. Por isso, no decorrer desta semana, a nossa oração vai ser pelo avivamento dos dons. Se você ainda não os descobriu na sua vida, essa semana você vai clamar para descobrir os dons que o Senhor tem derramado na sua vida. Se você já os descobriu, nesta semana você vai orar clamando para que Deus revele os teus dons, os seus dons na tua vida, para que você sirva com intensidade ao Senhor que te tem levantado, ao Senhor que te tem abençoado, ao Senhor que te tem arregimentado e chamado para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos tem atribuído, Senhor, características que são tuas, tua vida em nós, sendo manifesta através de atributos que são teus. E os dons espirituais são atributos teus, Pai. Deus fiel, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, revele ao teu filho, à tua filha, que ainda não descobriu os dons que o Senhor tem para ele, tem para ela, revele a ele, revele a ela estes dons. Se não foram liberados ainda, libera, Senhor, no decorrer desta semana. Nós estamos em santificação e buscando, como igreja, como corpo, aos dons, papai. E eu te peço, derrama isso. Senhor, aquele teu filho, aquela tua filha que já sabe quais são os seus dons, reaviva, Senhor, e reacende a chama. E, sobretudo, Pai, eu entendo que quando nós clamamos a Ti, que o Senhor reavive o dom em nós. Deus fiel, nós estamos clamando por serviço, por trabalho, portanto, adestra as mãos do teu servo, adestra as mãos da tua serva para a obra que o Senhor tem confiado a ele, a ela. E Deus, adestra também o nosso coração para intencionarmos, meu Deus, agir da forma e na autoridade que o Senhor espera. Seja a tua bênção sobre a vida do teu filho, seja a tua bênção sobre a vida da tua filha, neste tempo, Pai, no qual nós nos colocamos em oração, nesta semana, na qual nós iremos nos colocar em oração, Senhor, pelo avivamento dos dons na nossa vida. Eu oro agradecido no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Querido, querida, deixa eu dizer um negócio para você. Hoje essa live está gravada, tá? Eu não estou ao vivo. Você sabe que segunda-feira é o dia da minha célula. Então, vez ou outra, eu vou sair correndo da célula, vou vir aqui para casa para poder transmitir a live para vocês, mas vez ou outra eu vou gravar, né, para poder passar um pouquinho mais de tempo com os irmãos, com as irmãs lá na célula, tá bom? Então, uma vez eu estou aqui ao vivo, outra vez eu estou aqui gravado, mas todas as segundas, às 21 horas, nós temos a live com a direção de oração da semana. Tá bom? Por falar em dons espirituais, deixa eu dizer um negócio para você. Nós estamos começando o Liderando Bem, no Liderando Bem, um novo tema, tá? Nós fechamos o tema família do bimestre abril-maio e agora no bimestre junho-julho nós estamos desenvolvendo, ou vamos começar a desenvolver amanhã, o tema crescimento espiritual. Esse vai ser o nosso tema do Liderando Bem do bimestre junho-julho. Julho, isso mesmo. A gente não vai parar, não vai ter recesso no mês de julho, como em outros anos a gente fazia. No passado a gente já não fez recesso, e esse ano nós não vamos fazer recesso no mês de julho. Vamos passar reto aí, só a escola dominical vai ter recesso, no entanto o culto da manhã continua, tá bom? Mas o Liderando Bem continua no bimestre junho-julho, sem parar e sem recesso no decorrer do mês de julho, tá bom? E nós vamos desenvolver em junho e julho o tema crescimento espiritual. Essas duas primeiras semanas, portanto, amanhã, terça-feira, e na terça-feira seguinte, terça-feira dia 3, terça-feira dia 10, nós vamos falar sobre os dons e os ministérios, tá? Então, não perca, esteja na igreja, ouvindo e aprendendo acerca de dons e ministérios. E eu quero te lembrar,
O Liderando começa pontualmente às 20 horas e termina às 21 ou até um pouco antes, tá? O Liderando Bem criteriosamente. Começa às 20 e termina 21 ou um pouco antes das 21 horas. Não perca, o Liderando Bem é aberto a toda a igreja e eu motivo você a estar presente no Liderando Bem, tá bom? Querido, querida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Continue perseverando em consagração, em jejum, em oração. Lembre-se de orar pelo tema de oração desta semana. Deus te abençoe em nome de Jesus.